Meu nome é Amanda Macedo, eu tenho 28 anos, sou de Brasília, nascida em Brasília e, enfim, sempre vivi lá em Brasília. Então, meus pais vivem juntos, eles moram numa cidade próxima, como dizem, cidade satélite, né? Próxima a Brasília, chamada Taguatinga, que foi onde eu cresci. Então, é coisa de 20 quilômetros. E a gente tem uma relação super bacana. Assim, minha mãe, a nossa diferença de idade é de 20 anos. Então, ela é muito minha amiga. Nós estamos sempre juntas. Parece que somos até um pouco da mesma geração, porque ela definitivamente é a minha melhor amiga. Meus pais continuam em Taguatinga, então eles vivem lá hoje, e eu e minha irmã fomos para o plano piloto para Brasília, exatamente para ficar mais perto da faculdade, do trabalho, mas é como se fosse extensão, porque o apartamento é deles. Então eles falam: não, vocês não saíram de casa, vocês moram em casa, vocês só não moram na mesma casa, mas é basicamente ali o mesmo local, né? E então moramos eu e minha irmã nessa casa, somos nós duas, minha irmã tem 22 anos. Mas assim, é como se fosse o quintal mesmo. Uma hora meus pais estão no apartamento, outra hora eu estou na casa deles, então a gente está sempre junto. Eu brinco que Taguatinga é como se fosse uma cidade de interior. A composição da cidade é diferente do plano. O plano é muito cartesiano, o plano tem muitos espaços vazios. Taguatinga não, Taguatinga tem mais cara de cidade. O que é muito interessante, porque é uma cidade em que as pessoas têm vizinhos de verdade, sabe? No plano piloto a gente não tem isso. As pessoas são mais, cada um no seu espaço. Então, em Taguatinga, eu tive uma infância super gostosa. Minhas duas avós moram em Taguatinga. Minhas primas moram, as minhas tias. Então, eu tive aquela infância de ir para casa da minha avó e descer para debaixo do bloco, porque em Brasília existe isso, como a gente tem pilotis nos blocos, então a gente desce para debaixo do bloco, né? Pilotis é como se fosse aquele espaço, né? É um espaço mesmo que tem embaixo do bloco, onde a gente brincava, eu brincava muito. Eu lembro de brincar muito com as minhas primas. Então, assim, foi uma infância muito leve, de brincar na rua, onde todo mundo se conhece. Taguatinga é uma cidade tão engraçada, porque mesmo hoje em dia, eu converso com alguém e a pessoa vira e fala... eu comento alguma coisa: mas eu sou de Taguatinga também. Não, eu também. Então você conhece não sei quem? Então você conhece não sei quem? Nossa, então você é amigo de fulano, de ciclano. Eu falo: gente, então todo mundo se conhece. Então, assim, foi bem gostoso. O Gregory foi a maior e a surpresa mais linda da minha vida, porque a gente se conheceu na época que eu estava fazendo cursinho pré-vestibular. Eu fiz cursinho e fiz muitos amigos. E ele era amigo desses amigos, então ele vivia lá estudando, ele estava sempre lá. Mas, nossa, eu não achava ele bonito, nem um pouco bonito. Ele fumava, ele era tão esquisito, e eu falava: nossa, que menino esquisito, tipo, nunca, né? Eu nem era amiga dele, na verdade. A gente se conhecia, a gente se falava, né? E aí, coincidentemente, a gente passou no mesmo vestibular. No segundo de 2005, ele passou para ciência política e eu passei para jornalismo. Inclusive, no dia do vestibular, nós nos encontramos. A gente se encontrou ali antes da prova, desejamos boa prova um para o outro, e os dois passaram no mesmo vestibular. Já na UNB, os dois estão na UNB, a gente tinha um amigo em comum em que a gente dividia carona. Então a gente sempre acabava se encontrando, e a UNB com essa tendência, ela prima muito pela multidisciplinariedade e tal. Então a gente fazia muitas matérias juntos, assim, fizemos introdução à ciência política, fizemos introdução à antropologia. Então, assim, a vida foi esbarrando a gente, sem mesmo a gente querer. Nós íamos de carona juntos também, amigos em comum, de vez em quando ali, a gente sempre se encontrava. E a gente se distanciou. Ali para idos de 2008, a gente não se encontrou mais. E aí eu tive um namoro super longo,
que hoje ainda é muito meu amigo. Tivemos namoro de 4 anos. Quando eu acabei esse namoro, que foi horrível, eu achei que eu fosse casar com ele, enfim, nós dois achávamos, mas não deu certo, decidiu que iríamos terminar. Encontro o Gregory numa festa, exatamente no fim de semana seguinte ao término do meu namoro. E aí a gente se encontrou numa festa, uma festa gay. Na hora que eu olhei, eu falei, ele é gay. Com certeza ele é gay, porque, né, pessoa aqui na festa, ele com certeza é gay. E não tinha nada a ver. A gente se reencontrou e, como ele mesmo escreveu no nosso site, a gente se encontrou e se reencontrou várias vezes. Eu acho que essa vez foi praticamente a definitiva. A gente começou a conversar e se encontrar em alguns eventos em Brasília. Eventos de jazz, eventos de blues. Eu falei, gente, esse menino tá me perseguindo, porque todo lugar que a gente gente se encontra. E aí surgiu uma ligação, sabe? Uma ligação de que, nossa, como a gente é parecido, como a gente pode dividir coisas juntos. Eu comecei a achar ele até mais bonito na época, interessante, um menino muito dedicado, muito trabalhador, muito apaixonado pela vida, muito correto. E aquilo foi me encantando, até um dia em que, na época, eu estava estudando para concurso, né? Estava no cursinho estudando para concurso. Ele me chamou para estudar. Falei, é o homem da minha vida, me chamando para estudar. Fomos para a UNB, estudamos a tarde toda, ele concentradíssimo. Eu falei, nossa, esse menino nunca vai me beijar, porque do jeito que ele está concentrado estudando, isso nunca vai acontecer. E aí, aconteceu, a gente saiu da UNB, fomos para um barzinho, ficamos juntos a primeira vez e agora já estão 4 anos e 3 meses juntos. E estou super feliz. O casamento vai ser em janeiro agora. E, enfim, acho que a gente tem um futuro aí maravilhoso juntos. Que bom. Olha, quando eu penso na faculdade, eu não penso tanto na faculdade de jornalismo. Eu penso mais na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, para mim, foi uma das melhores experiências da minha vida. Estudar lá foi um privilégio e eu indico para todo mundo. Se você tiver oportunidade, estude. Porque, dentre os pilares, tem o pilar da extensão, que é incrível, e com o pilar da extensão eu pude participar foi uma oportunidade tão interessante. Fui para outras cidades satélites, trabalhei com grupos de comunicação comunitária, e foi muito bacana. Mas a própria universidade também, a própria faculdade de comunicação me deu alguns presentes. Então, eu tive professores incríveis, que por eles eu acho que valeu a pena fazer realmente a faculdade. Fiz muitos amigos, foi um período divertidíssimo. Eu acho que da faculdade eu tiro muito essa experiência conjunta. Eu acho que a faculdade de jornalismo, ela permite que tudo seja muito integrado, que você faça muitas atividades em equipe, você aprende a trabalhar em equipe, né? Que depois isso você utiliza para toda a sua vida. Eu acho que eu tiro do jornalismo isso, porque dificilmente você faz sozinho. Ninguém faz jornalismo sozinho. Você depende sempre de uma equipe, sendo na redação, sendo no telejornalismo, sendo no radiojornalismo. Você depende de outras pessoas para fazer aquilo funcionar. E eu acho que isso é um presente, porque nem todas as profissões você tem essa oportunidade, né? Às vezes as pessoas ficam muito isoladas, né? E aí, quando vão para o mercado de trabalho, tem essa dificuldade. No jornalismo, não. Você aprende muito cedo que você precisa trabalhar em equipe e dividir isso, sabe, com as pessoas. Na verdade, eu sempre fui assim que eu comecei o jornalismo, eu queria ser jornalista de redação. Queria mudar o mundo, queria denunciar os problemas do mundo. E algum tempo depois eu percebi que isso não seria tão possível assim. Trabalhei no Correio Brasiliense, que foi uma escola, e no Correio eu percebi o quanto o jornalista, nem sempre, ele tem o reconhecimento do trabalho dele. Tudo muda muito rápido no jornalismo. As pessoas são muito descartáveis. Eu fiquei realmente tocada. E eu vi vários dos meus chefes sendo demitidos e
indo para iniciativa pública, porque Brasília basicamente é público, né? Você tem, enfim, toda a estrutura pública está lá. E aí eu vi meu chefe, que era incrivelmente maravilhoso, da área do esporte, foi para o Ministério do Esporte cuidar da Copa do Mundo, na época, porque tinha sido demitido. E entre outros jornalistas que tinham sido demitidos, iam para a assessoria de imprensa. Eu falei, então por que é que eu já não tento encurtar esse caminho e encontrar porque eu sempre gostei muito de comunicação pública. E aí, para mim, foi a melhor escolha. Fiz durante muito tempo concurso para comunicação, depois saí um pouquinho desse foco, mas eu amo trabalhar com a área pública, com comunicação pública, é o perfeito hoje, que é o que eu gosto. Eu sei que não é na integralidade, eu sei que existem muitos problemas, mas eu acho que eu faço diferença no trabalho que eu exerço hoje. E sei para quem eu estou trabalhando, apesar de ter alguns problemas, eu sei quem é o meu chefe. E é a sociedade, de uma forma geral, eu sei que eu tenho que trabalhar por ela. Então eu acho que eu estou no lugar certo. Falta só ajustar algumas arestas, né? Mas o ter passado no concurso para mim foi incrível, assim. Eu acho que eu estou no lugar certo. Eu adoro, assim, uma das coisas que eu mais gosto é estar da minha casa / casa dos meus pais. Adoro estar com eles. A casa é muito grande, então a gente tem cachorro, papagaio, literalmente, periquito, literalmente, jabutis. Eu tenho 3 jabutis. Então, assim, quando eu tenho um tempinho, eu corro pra casa da minha mãe, ficar com os cachorros, brincar e dar comida pra eles. Converso com meu papagaio, que ele me ama, aliás, ele me adora e a gente se dá super bem. Ele morre de ciúmes de mim, é super engraçado. O tempo todo ele sente ciúmes. E é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, ir pra casa da minha mãe e ali a gente sai pra fazer compras, a gente sai pra fazer uma caminhada, a gente sempre tá fazendo alguma atividade juntas. É uma das coisas que eu mais amo. A gente curtir um showzinho, gosto muito de ler, então, e amo ficar em casa. Ai, gente, como é bom ficar em casa. Como é delicioso estar em casa. Uma das coisas que eu mais amo na vida é não fazer nada na minha casa, cuidar das minhas coisinhas. E então, o tempo que eu tenho livre é para cuidar disso, da minha casa ou estar na casa da minha mãe. Durante esse período, foi um período longo até a aprovação num concurso, que não foi do Ministério Público, já tinha passado em outros, mas foi um período um pouco longo. E eu deixei muitos projetos para trás, né? Entre eles, de fazer mestrado. Então, agora, casada, caso em janeiro, então agora para o próximo ano, realmente em tentar entrar no final do ano no mestrado, e aí daqui 5 anos, no doutorado, já estar no doutorado, né? Com certeza, brevemente, quero começar a ter filhos. Eu queria 3, mas acho que não vai dar, vai ter que ser 2. Já programar essa vida, conseguir organizar minha vida para ter a minha casinha, o meu espaço com o Gregory, a gente poder construir uma família. Então, daqui a 5 anos, eu me vejo com os meus filhos, com a minha casinha organizada e dando esse passo importante na minha profissão, que eu sinto que falta, tem essa lacuna. Hoje eu praticamente vivo só do profissional, falta uma lacuna, voltar para a universidade, devolver o que a graduação me deu de graça, né? Então foi um presente. A graduação me deu e eu preciso devolver isso de alguma forma. Já devolvo, acho que no trabalho que eu exerço hoje eu já consigo devolver, mas eu acho que em forma de docência, eu acho que é uma das melhores maneiras de eu devolver isso para a sociedade. Não, eu acho que as coisas aconteceram exatamente da forma como elas tinham que acontecer. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que as coisas acontecem por algum motivo. Então, se eu acho que nenhuma decisão eu tomei no período com dúvida. Pode ter dado errado, mas naquele momento era a decisão correta. Eu tomei uma decisão e a gente precisa arcar com as nossas decisões. Acho que eu não teria feito nada diferente, mesmo sabendo o futuro. Tudo foi aprendizado, de alguma forma. Eu faria exatamente igual. Acho que todas as decisões eu tomei
com muita certeza, com muita tranquilidade, com muito carinho com as pessoas que estavam à minha volta. Então, eu não faria diferente, não. Eu acho que eu faria... Deu certo. Eu acho que tá dando certo por enquanto.